Mas não sei se ela vai ficar. Pronto. Ai. E aí, quando puder começar. Ah, ela está respondendo aqui. Quando puder começar, vocês falam. Por mim tá tudo ótimo. Patrícia está fazendo o Forms. Daqui a pouco ela manda. Pronto, já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo na Ao vivo. FRB. Já está ao vivo. Isso. Pronto. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Denise Ribeiro e sou uma das coordenadoras do projeto de combate à misoginia e ao feminicídio das estudantes aqui da UFRB. E temos feito várias atividades de formação, oficinas, seminários, discussões presenciais, online, e hoje à tarde a gente vai estar tendo o privilégio de poder ouvir o professor Osmundo Pinho, professor doutor Osmundo Pinho, antropólogo, professor daqui da UFRB, né? E dentro desse conjunto de diálogos e de discussões de formação dentro do projeto, né? Nós já tivemos oficinas de escrita criativa, oficinas de combate à misoginia, e hoje a gente vai estar discutindo um pouco sobre masculinidades negras, né? Como parte desse projeto. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, todos e todas que estão nos assistindo, dizer que é um prazer muito grande poder estar aqui ao lado de Osmundo, ele que é uma das minhas referências, e uma pessoa querida, amiga, bastante atuante, presente na luta antirracista, e que vem há algum tempo já desenvolvendo pesquisas nessa linha, nessa área das masculinidades, né, Osmundo? Então, hoje a gente vai poder ouvir diretamente da fonte, diretamente do autor, diretamente do pesquisador, né, do professor Osmundo Pinho, um pouco das suas análises e dos seus conhecimentos sobre esse tema. É isso, eu quero dizer que essa aula, essa discussão vai ficar gravada no YouTube e está sendo transmitida pela TV UFRB e vai ficar gravada e as pessoas podem depois também acessar. O projeto, as meninas Leslie e Thaís vão falar um pouquinho sobre o projeto e sobre o professor Osmundo, né? Nós teremos cerca de 1h30 de discussão, e vocês podem fazer perguntas, sugestões, podem fazer comentários através do chat, que a gente vai estar aqui colocando ao vivo para o professor Osmundo as perguntas, os comentários e tudo mais, tá bom? Então, vamos ter uma tarde de reflexão. Espero que todas e todos aproveitem ao máximo. Boa tarde, Martinha. Boa tarde, Lindete. Boa tarde, pessoal que está chegando. Vamos começando. Leslie? Oi, boa tarde. Eu me chamo Leslie também. Boa tarde a todos também que estão assistindo. Eu sou uma das alunas bolsistas do projeto de combate à misoginia e ao feminicídio. A gente está aqui hoje com uma dessas, com a palestra com o Osmundo, que é uma das atividades que a gente está desenvolvendo. Eu estou aqui também com Thaís, uma das minhas colegas bolsistas. A gente também vai estar no Reconcitec, a gente também promove outras atividades, oficina, palestra, clube de leitura, cine debate, entre outras. E hoje a gente vai estar com essa palestra aqui também online. Vocês podem estar fazendo comentários, que a gente vai estar lendo, perguntas também, participem, que é muito importante também a gente estar tendo esse retorno de vocês. Pode falar, Thaís. Meu nome é Thaís, como já foi apresentado, sou uma das bolsistas do projeto Combate à Misoginia, e hoje a gente vai estar aqui para participar dessa palestra com o professor Osmundo Pinho.
Ele que pronto, voltando. A gente vai estar hoje com essa palestra de tema masculinidades negras, com o professor Osmundo Pinho, que é antropólogo social e doutor em ciências sociais pelo Unicamp, bolsista também de produtividade no CNPq e professor titular na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB em Cachoeira. Eu passo a palavra ao professor. Tá jóia, gente. Boa noite já, né? Obrigado, Thaís e Leslie. Obrigado, Denise. Enfim, estou muito feliz de estar aqui. A gente já tentou outras vezes e acabou dando certo. E agora conseguimos realmente ter esse momento para conversar, para discutir um pouco. Não? Para mim é uma grande alegria. É um prazer. Né? Eu estou, esse ano, afastado da universidade até março. E então também estar aqui com vocês é uma oportunidade de interagir um pouco com a comunidade da UFRB, a instituição a qual eu pertenço e que me enche de orgulho, de alegria, de satisfação, uma instituição que tem me dado tanto, principalmente por meio da experiência em sala de aula, de orientação, o diálogo com os estudantes. Eu estou muito feliz de vê-las aqui, Leslie e Thaís, participando desse projeto, que eu já quero parabenizar com muita ênfase, não? Muito interessante, muito bacana, muito importante. Não? Denise, que eu conheço de outros carnavais há muito tempo, antes de ser professor, de ser doutor, etc. Não? Ela falou que, muito gentilmente, que eu sou referência, ela que é uma referência para mim, para nós todos, não? Como uma mulher negra, ativista, atuante, comprometida, não? Que tem dedicado sua trajetória, suas capacidades intelectuais, afetivas, a emancipação do povo negro no Brasil. Então, muito honrado e feliz de estar aqui com vocês, tá bom, gente? Vejamos, eu preparei aqui algumas notinhas aqui que eu vou compartilhar com vocês. Na verdade, o que eu vou fazer, acho que vou fazer uma apresentação, acho que relativamente assim, curta e sintética, não? Imaginando que a gente vai ter algum tempinho para conversar um pouco também, para ouvir vocês, as pessoas que estão no chat, vocês também, Denise, Thaís, a Laís, não? E o que eu, então, vou fazer será retornar aqui a um conjunto de questões ou problemas que eu abordei já há 20 anos atrás, em um artigo publicado em 2004, chamado Qual a Identidade do Homem Negro? Na ocasião que eu redigi e publiquei o artigo, eu vivia e trabalhava no Rio de Janeiro e tinha ganho no ano anterior, 2023, uma bolsa num projeto da Fundação Carlos Chagas e da Fundação MacArthur, chamado um projeto de formação de lideranças. Né? O projeto chamava Gênero, Reprodução, Ação e Liderança, GRAU. E nesse projeto eu aprovei, nesse programa, na verdade, eu aprovei um projeto que refletiu o interesse sobre masculinidades negras que se desenvolveu de modo algo lateral na minha pesquisa de doutorado sobre o Carnaval da Bahia, na verdade sobre a africanização. Então, na tese, eu me deparei com uma personagem no cenário negro, baiano, do final do século XXI, que era o Brau. Então, a partir do Brau, eu comecei a desenvolver um interesse crítico sobre masculinidades negras, e isso depois se desdobrou na aprovação desse projeto pela Fundação Carlos Chagas, que se chamava Homem com H. E a ideia do projeto, que tinha um caráter assim, muito reflexivo, buscava, digamos assim, criar condições, assim, circunstâncias
para uma reflexão crítica sobre masculinidade, levando em conta as interseções, diríamos, talvez hoje. Na época eu não conhecia tão bem assim, estou olhando aqui, não cito aqui em Branco Shaw, mas cito Lélia Gonzalez, nesse artigo de 2004. Então, digamos assim, interditado as posições de poder usualmente atribuídas à masculinidade hegemônica, não? O homem branco, o homem heterossexual, o homem adulto, o homem de classe média, o proprietário. Digamos, essa combinação de atributos configurava um ideal de masculinidade normativo, não? Entretanto, homens negros estariam, digamos assim, deslocados em relação a esse ideal. Então, o projeto buscava criar, então, condições para reflexão sobre masculinidades que, na época, eu chamava de subalternas. Denise pede aqui para eu colocar o link do artigo, eu vou fazer isso daqui a pouquinho. Então, masculinidades que, na época, chamávamos não, de subalternas. E subalternas, tendo em mente a discussão que tem sua matriz na obra de Antônio Gramsci sobre a hegemonia, contra-hegemonia e subalternidade. A discussão de Gramsci, nos anos 90, principalmente nos anos 2000, ganhou um novo impulso a partir da leitura que os estudos pós-coloniais fizeram da obra de Gramsci. A leitura que Homi Bhabha fez sobre a condição colonial ou pós-colonial, mais propriamente falando, a leitura que Stuart Hall fez sobre identidade e a política de identidades raciais, não? Então a ideia um pouco, naquela ocasião, era discutir um pouco, digamos assim, com coletivos diferentes, o significado de não ser um homem dominante, ou de masculinidades subalternas ou não hegemônicas, não? Tendo sempre em mente, isso é importante, pessoal, sempre em mente que hegemonia e subalternidade são conceitos relacionais, não? Quer dizer, não há dominação ou subalternidade em si mesmas, nelas próprias, não? Eu sou subalterno em relação a alguém. Eu sou dominante ou hegemônico em relação a alguém. Então vejam como isso, naquela ocasião, nos ajudava a entender, ou melhor dizendo, a pôr questões à masculinidade negra. Então no projeto tínhamos um grupo de estudos, tínhamos seminários, tínhamos atividades, fizemos discussões com organizações LGBT, organizações negras no Rio de Janeiro, publicávamos um boletim chamado Crítica da Masculinidade, porque o impulso presente naquele momento era um impulso crítico, e vou voltar a esse aspecto. Então, o artigo ao qual eu faço referência agora foi redigido como uma reflexão dessa experiência, não? O título que tem um artigo, que acabou ficando o artigo, não é o título que eu dei, é preciso dizer, eu não gosto do título que tem um artigo atual, que acabou ficando o artigo, não, que é Qual a Identidade do Homem Negro? O título que eu havia dado originalmente foi Interrogando Identidades, interrogando a masculinidade negra no Brasil. Mas a editora da revista achou que esse título não era muito bom e trocou para esse outro título, não? Qual a identidade do homem negro? Que me parece infeliz. Quer dizer, primeiro, porque não é isso que o artigo faz. O artigo não responde à pergunta qual a identidade do homem negro. Desse modo assim, tão direto, tão assim, imediato, digamos assim. Não? O que o artigo faz, de fato, é por questões mais perguntas do que respostas. Não? E também o título é infeliz, porque supõe que existe uma entidade chamada homem negro, não? Quando, na verdade, o que existe são multiplicidades, variações, diferenciais, diferentes subjetividades e processos identitários. Não? Então, nesse artigo, escrito há 20 anos atrás, eu elaboro algumas questões e projeto, digamos assim, algum horizonte emancipatório. Então, julgo que hoje, 20 anos depois, não, daquele momento, é uma ocasião boa para revisitar, para reconsiderar as coisas que eu escrevi, pensei, elaborei, eu junto com os diversos interlocutores que participaram do projeto, não, naquele momento.
Bom, e a principal pergunta, na verdade, tem a ver, quer dizer, pode ser formulada de modo simples, talvez, mas não tem uma resposta simples, né? Quer dizer, a pergunta é: quem somos nós, homens negros? Né? Quer dizer, o que é ser negro, o que é ser homem, na verdade? Naquele contexto, em um contexto histórico, em um momento histórico específico, em uma conjuntura política específica, não? E em um horizonte sociocultural específico, o que é ser homem negro? Não é possível darmos uma resposta para isso, não? É claro que, pessoal, homens negros, hoje, ontem, amanhã, sabem que são homens e sabem que são negros, não? Então, obviamente, vivem praticamente formas de identidade, estão engajados, comprometidos com processos de produção subjetiva de si, não? De inúmeras formas. Ainda que, às vezes, essa consciência prática da identidade não tenha um desdobramento político, não? Ou não se traduza na construção de um sujeito coletivo, não? Então, uma coisa é uma experiência, digamos assim, singular, privada ou local, não? Tipo assim, eu sei que na escola eu sou o último a ser escolhido para subir no palco e declamar uma poesia. Eu sei que na festa, no baile, eu sou o último que as meninas escolhem para dançar. Eu sei que isso ocorre em função de minha aparência, da cor de minha pele, dos traços de meu rosto, da textura de meu cabelo. Mas isso não leva necessariamente a formulação de uma identidade política coletiva. Não? Então, o ponto é, o que falta, não? Ou melhor dizendo, é desejável que a experiência cotidiana, subjetiva de ser um homem negro se converta na formação de um ator político com uma agenda política crítica, não? Veja, é claro que temos em mente aqui, e é claro que essa é a matriz dessa teórica de fundo, toda a discussão sobre gênero, não? E como o artefato, quer dizer, o conceito, o artefato, o instrumento, gênero como conceito, permitiu desnaturalizar relações entre homens e mulheres, permitiu revelar injustiças e desigualdades, permitiu historicizar o significado do que é ser mulher, não? O que é ser mulher hoje não é o que é ser mulher ontem. Ora, do que se refere aos homens, não? Gênero teria o mesmo potencial desnaturalizante, historicizante, talvez alguns diriam desconstrutivo, não? Os homens negros desejam abrir essa caixa preta das identidades vividas na prática, mas não refletidas em um programa político. E qual seria esse programa político? Não? Ora, do meu ponto de vista, naquele momento e hoje, esse programa deveria ser um programa crítico. Não? E quando eu falo crítico, eu quero dizer um programa, uma teoria, um conceito, uma perspectiva, uma abordagem que questione seus próprios fundamentos, não? Que desconfie de verdades estabelecidas, que desconfie da autoridade, da materialidade, da anterioridade de prerrogativas, de identidade, como é que eu vou dizer, de privilégios, não? Ou de condições que parecem naturais, óbvias ou dadas. Então, do meu ponto de vista, naquele momento e hoje também, qualquer programa emancipatório negro e masculino deveria ser crítico. Isso é importante, gente, porque em 20 anos muita coisa mudou no Brasil. Né? E hoje temos, de fato, diversos atores, diversas vozes diferentes entre si, né? Que refletem diferentes filiações ideológicas, políticas, experienciais, de sexualidade, de classe, ideológicas, falando em termos mais próprios. Não? Então, 20 anos atrás, havia algumas iniciativas nesse campo da masculinidade, ainda muito, numa perspectiva muito normativa, não? E às vezes associada, por exemplo, ao campo da saúde pública, não?
Ou seja, não havia, quer dizer, não havia, ao menos na esfera acadêmica, digamos assim, não, ou na esfera pública, melhor dizendo, essa emergência de um ator, de um sujeito, de um coletivo, de um grupo, homens negros, queremos isso, não, para a sociedade, queremos isso para nós. Hoje em dia, pouco a pouco isso ocorre, e vemos diversas vozes, atores que se colocam nesse sentido. A minha pergunta esses programas são críticos? Quer dizer, qual é o conteúdo emancipatório real? Qual a promessa de libertação que as agendas políticas de homens negros representam hoje em dia? Isso tem a ver, importante, mais uma vez, com o que eu falei anteriormente sobre a relação entre subalterno e dominante. Né? Ou seja, com relação a esse dinamismo político, né? A essa relatividade, eu vou usar uma palavra feia, mas que descreve o caso, não? A essa contingencialidade. Não? Porque o que em seu sentido pode parecer, digamos, emancipatório, em outro sentido, em outro contexto, sob outras contingências, pode parecer reforçador das mesmas hierarquias, do mesmo velho patriarcado, eu diria. Não? Ora, quer dizer, pensar, interrogar, fazer perguntas, ou pesquisa, como nós fizemos, não? Porque posteriormente a isso, após o meu período no Rio de Janeiro, quando eu voltei para a Bahia e comecei a trabalhar na FRB em 2008, aqui, lá em Cachoeira de São Félix, né, nós tínhamos um projeto que durou alguns anos na escola pública, justamente pesquisando, mas também dialogando, não, sobre masculinidades negras. Não? E por que é interessante também? Quer dizer, porque o homem negro é um tema, digamos assim, interessante. Não? Porque, como eu disse, permite, do ponto de vista assim, de um exercício crítico, né? No campo por exemplo, da minha disciplina, que é a antropologia social, permite perceber contradições entre diferentes sistemas de poder. Não? A estrutura das classes, a reprodução social da desigualdade, de que maneira a desigualdade se reproduz diferencialmente para homens e mulheres, para homens e mulheres negros. Não? A norma heterossexual e o dimorfismo de gênero, não? Quer dizer, a presunção de naturalidade, de obviedade, a presunção normativa de que o pai heterossexual é a fundação da sociedade, não? De que só um modelo de família é assim por diante. Não? Como masculinidade negra, e veja, permita um parêntese, quando eu sugiro aqui que não existe apenas um modelo de família, com isso eu tenho em mente não apenas, mas também famílias homoafetivas, mas famílias formadas apenas, digamos, por uma mãe e seus filhos, por uma avó, uma mãe e seus filhos, não? Por duas irmãs, por dois irmãos, famílias estendidas que incluem a avó, os tios, o cunhado, os sobrinhos, não? E digo isso porque nós muitas vezes não percebemos o tamanho da violência implicado em supor que só existe um tipo de família. Ou ao menos um tipo de família normal, ou saudável, não? A família heteropatriarcal, burguesa, ocidental. Não só existem outras formas de família não heterossexuais, como existem formas de família não baseadas no gênero. Em África, né? E muitas conhecem o trabalho, por exemplo, de Oyoroki Oyewumi. E também pesquisar, se interessar, fazer perguntas à masculinidade negra também permite a gente flagrar como interagem práticas e discursos racializantes ou racistas. Eu diria hoje antinegros. Então, gênero, classe, raça, tudo isso aparece, de algum modo, como ingredientes de formação de um cenário onde um homem negro pode dizer eu sou de uma trajetória que o homem negro pode partilhar. Não? Eu vou repetir, a antropologia, o ativismo político,
ou mesmo a esfera pública, não são os únicos lugares onde homens negros elaboram sua própria reflexão. Digamos assim, e se reconhecem, né? É bem evidente. Formas que chamamos vernáculas, populares, também produzem autocompreensão. E a música negra é, obviamente, um destes lugares. Não? Vamos pensar na importância da música para a própria autocompreensão de si, para a própria localização no mundo para meninos negros. Não? A música, como a música rap, como o reggae, para mim, particularmente a minha geração, não sei se Denise compartilha do mesmo, o reggae foi uma revelação muito importante. Não? O modo de entender o mundo, entender a globalização como uma Babilônia, não? Como um exílio, digamos assim, negro no mundo dos brancos, por exemplo. Não? E obviamente, o hip-hop. Essa conjugação de diferentes sistemas de poder conformam o que chamaremos hoje de uma situação interseccional. Não? É bem evidente que não implica necessariamente em alguma substância assim, não? Quer dizer, que eu já vi alguém falar assim, não, eu sou um homem interseccional, não? Acho que isso não traduz bem o espírito do conceito. Na verdade, é um método para revelar vulnerabilidades, não? Que se aplicam bem ao caso de homens negros. Não? Porque é justamente uma conjugação entre classe, raça e gênero que faz dos meninos negros, não? Nas periferias, as vítimas preferenciais dessa horrível mortandade que se repete todos os dias, não? No Brasil. Não? Desse horrível genocídio antinegro, que é disso de fato que se trata. Não? Não é exatamente o nosso tema aqui, mas é claro que falar de masculinidade negra também, de certa forma, digamos assim, sugere também o interesse nesse tema. Não quero também com isso, digamos assim, e tenho em mente, por exemplo, o trabalho inclusive de orientandos. Não quero dar ênfase excessiva à violência como um elemento desse cenário da masculinidade negra, porque homens negros não são apenas, é óbvio, não, nem vítimas, nem perpetradores de violência. Não? Homens negros também são pais amorosos, irmãos, cuidadores, filhos, devotados e dedicados, não? Como sabemos. Existe sensibilidade e amor, não? E como eu disse, o trabalho de alguns alunos tem, por exemplo, de Vinícius Lopes, que também acho que a gente já trabalhou com vocês, não? Tem mostrado também isso, não? Essa dimensão afetiva, sensível da masculinidade. Mas não dá também para desconsiderar essa, como eu vou dizer, a tragédia, não? Que paira sobre as comunidades negras e que atinge, como os dados mostram, sabemos bem, não preciso nem repetir aqui, principalmente homens negros, os jovens homens negros. Ora, se há essa conjugação de fatores que interseccionados produzem vulnerabilidade, produzem trajetórias marcadas, às vezes, pela dispossessão. Lembro aqui, por exemplo, do trabalho de Luísa Barros, não? Sobre o trabalho precário, sobre o lugar de negro como lugar do trabalho mal pago, perigoso, não valorizado, não? E de como, em Salvador, na Bahia, ao longo do século XX, persistiram nichos de trabalho de preto, de trabalho de homens negros, a estiva, por exemplo, a segurança, é claro, não? Tristemente, de certa forma, para dizer o mesmo. Não? Ora, então, se há uma produção interseccional de vulnerabilidade, de determinações, essa conjugação produz ou é capaz de produzir um sujeito, um ator, um programa libertador ou emancipatório? Essa é outra pergunta. Ou uma das perguntas que atravessa o texto que eu escrevi 20 anos atrás e que permanecem minhas questões hoje em dia. Entretanto,
é preciso perguntar ainda mais. É preciso perguntar se os homens negros querem emancipação. Se sujeitos negros se sentem oprimidos. Se há uma demanda por emancipação, por libertação, uma demanda crítica por libertação, por emancipação, como homens negros. Né? Claro, homens negros estão nos sindicatos, né? Fazendo a luta de classe. Homens negros estão no movimento negro, fazendo a luta antirracista ou da emancipação do povo negro. Mas isso não quer dizer que eles estejam pensando a sua própria situação como também definida por gênero. Aprendemos muito com as feministas negras, né? Com Lélia, com Beatriz, com Denise, não? Com Luísa e Bairros e outras tantas que têm nos obrigado a perceber que homem negro também é oposição de gênero, né? E que relacionalmente a mulher negra, por exemplo, ocupa uma posição de dominante, ou hegemônica, ou de poder, em grande medida. E sei que muitos não concordam com essa posição, mas é de fato a minha perspectiva. Né? Mais do que isso, a condição de gênero de homens negros produz um tipo de subjetividade, não? Um tipo de jeito de ser negro que é masculino também, não? Que tem, obviamente, muita riqueza, muita beleza, mas também tem contradições, não? Que também arrasta consigo contradições, tensões, não? Diremos assim. Ora, esse então parece ser um ponto crítico, não? Outros sujeitos emancipatórios tomaram a sua pressão como plataforma para a produção de um programa, de uma agenda emancipatória. Não? A libertação do gênero, do patriarcado, é a destruição do binarismo de gênero, ou do gênero como tal, como propõe, por exemplo, como sugere, digamos assim, Oran Coyumbi. A libertação da homofobia, da LGBTfobia, é a destruição da norma heterossexual. Não? É a construção de outros modos de viver a sexualidade, o corpo, o gênero, o prazer, o desejo, o amor, não? Que não registram por uma norma binária estrita. A destruição do racismo, a emancipação da raça negra, é, como está em Fanon, a destruição da raça, ou das raças. Não? Ora, mas, entretanto, o que seria a libertação, a emancipação dos homens negros? Homens negros tomam a sua eventual condição oprimida, violentada, violada, estigmatizada, abusada, como lugar de emancipação, como homens, ou meramente como negros, não? Então, esse é um problema que eu creio que permanece, não? É verdade. Eu falei anteriormente sobre ideais, não? Então, uma estrutura opressiva muito óbvia, objetiva, apesar de ideal, é justamente a norma ou ideal de masculinidade, como eu falei. Então, há a projeção do que seria um homem, digamos assim, na plena posse de suas atribuições. Um homem branco heterossexual, como eu falei, de classe média e proprietário, não? É o macho adulto branco de que fala Caetano Veloso. Esse sujeito, ou essa posição de sujeito, digamos assim, está identificada com o poder que molda a nossa sociedade. Não? O nosso mundo é um mundo, em grande medida, ao menos em sua dimensão normativa ou estrutural, ou ao menos na sua dimensão de poder, o nosso mundo é um mundo que o homem branco criou. Não? É o mundo do colonizador português, de Caramuru. É o mundo de Tomé de Souza, não? É o mundo dos homens brancos que fizeram a independência,
quer dizer, não que fizeram, na verdade, que se apropriaram da independência do Brasil, que construíram um Estado Nacional, não, que foram os deputados, os ministros, não, os governadores, que fizeram a República, a Revolução de 30, o golpe de 64, o combate, em grande medida, não, ao golpe de 64, e segue sendo hoje ainda em dia o nosso mundo, um mundo dominado pelo homem branco heterossexual. Não? Ainda que, é evidente, não quero super enfatizar a dominação e esquecer que existe muita resistência, que existe muita tensão, fricção, né? Que existe a América Latina, de que fala Lélia Gonzalez. O que eu quero enfatizar é essa identidade, essa coincidência entre uma posição de sujeito e uma ordem social, não? Em um mundo social. Então, nesse sentido, a emancipação do homem negro seria a crítica desse ideal normativo, idealizado de masculinidade hegemônica, não? Branca, heterossexual, de classe média, burguesa ou proprietária. Não? E vejam que essa insubordinação, essa crítica, digamos assim, ao ideal normativo, é uma crítica à própria sociedade como um todo. Não? Então, é nesse sentido que o meu ponto de vista é crítico, como eu acabei de dizer. Os fundamentos que fazem com que o mundo seja tal qual ele é, que sustentam o mundo do patriarcado, do capitalismo, o mundo antinegro, esses fundamentos também são os fundamentos das identidades dos sujeitos. Né? E se queremos um mundo novo, melhor, mais livre, é preciso criticar a ambos, ao menos na minha leitura. Porque também, pessoal, o ideal normativo de masculinidade, quer dizer, não apenas tem identidade com a sociedade dominante, com a ordem social, digamos assim, mas exerce a sua, digamos assim, o seu poder sobre a própria ideia de humanidade. Não? O homem branco na ideologia dominante, um modelo de humano. Não? Ora, como o homem negro se situa diante disso? Não? E qual a nossa posição? Uma reivindicação de mais humanidade, não? O desejo de adesão, quer dizer, queremos estar nesse lugar de poder, de dominação, de hegemonia, não? De normatividade, queremos outras normatividades, não? Não, agora, quer dizer, ser homem negro é ser assim, não? Cumprir esse script, vestir essa roupa, ter esse comportamento, esse tipo de ideias políticas, enfim, não? Impor outra norma. Qual o nosso horizonte emancipatório, que para mim deve ser necessariamente crítico? Já me caminho para o final e quero lembrar, eu tenho cada vez mais acreditado na literatura e nas artes como guias, digamos assim, da reflexão crítica mais emancipatória, mais ousada, não? Então, eu me volto para a Conceição Evaristo, para encaminhar ao final, para um livro muito interessante chamado Canção para Ninar, Menino Grande. Nessa novela, Conceição trata de um personagem, quer dizer, que é apresentado por meio de uma voz de mulher, não? Que é o Fio Jasmin, um homem negro que trabalhava uma ferrovia, que viajava para muitos lugares e que tinha muitas mulheres, como muitos homens que tinham no passado, como muitos homens negros têm no presente, não? Então, Conceição, em certo momento, descreve assim Fio Jasmin. Seguidor dos conselhos do pai e dos homens mais velhos, Fio Jasmin acreditava que, como homem, ele era um sujeito bom e certo. Trabalhava, supria as necessidades da mulher. Então, Fio Jasmin não tinha nenhum desconforto com relação
enfim, ao que ele imaginava que deveria ser e aquilo que ele era. Porque aquilo que ele era lhe foi ensinado pelos homens mais velhos. E tinha a ver, principalmente, com ter muitas mulheres e não deixar faltar nada para elas. Não? Um provedor, inclusive, de sexo, não? É claro. E aí, nesse sentido, se subentende também, ou se entende claramente, digamos, esse aspecto. Ou seja, Jasmine reivindica para si um lugar do patriarca. Entretanto, Conceição, mais à frente, lembra que Fio Jasmine, cito de novo Evaristo, não podia ser rei, não podia ser príncipe, não era dono de nenhum tesouro. O que ele havia oferecido para as mulheres que haviam sido suas, porque é na relação com as mulheres que, ao fim da vida, Fio Jasmine começa a se pensar quem ele de fato era e o que ele havia dado e recebido em troca na relação com as mulheres. Então se abre um momento de fragilidade justamente marcado pela normatividade. Não? Fio Jasmine, como muitos homens negros, não estava ou não está imune ao apelo do normativo, de se sentir confortável com as normas que regem as relações entre homens e mulheres, negros e brancos, fortes e fracos, assim por diante. Há um autor americano chamado Edmund Gordon que propõe 2 modelos básicos de identidade masculina no contexto americano, mas que acho que faz sentido para a diáspora. Um modelo que ele chama de modelo da reputação. Então, nesse caso, ser homem e ser respeitado é ter uma reputação nas ruas. Não? Então, é ter muitas mulheres, é ter propensão à violência, é ter uma atitude sempre desafiadora, é não se deixar ser subjugado, como diz a canção, não? O que é? Não baixar a cabeça para ninguém. Mas haveria também, segundo Gordon, outro modelo, o modelo da respeitabilidade, não? Baseado na adesão a princípios, a valores normativos da sociedade como um todo. Então, o trabalho duro, a religião, a família, não? Eu tenho certeza que nós conhecemos homens negros que se encaixam nos 2 modelos. Não? Tanto existe aquele homem negro que é, como se diz, mais realista que o rei, mais correto, que nunca faltou ao trabalho, que nunca acordou mais tarde de 5 da manhã, que é super severo, rigoroso com a família e com os filhos, como também conhecemos aquele homem negro que pula de emprego em emprego, não? De namorada em namorada, que flerta com formas de subsistência, digamos assim, heterodoxas, digamos assim, não? Isso para dizer, pessoal, qual é o cenário, digamos assim, a partir do qual, eu imagino, podemos começar a pensar em o que é ser homem negro e como o homem negro pode interrogar a si mesmo para construir outro mundo, um mundo melhor. Eu acredito. E acredito, muito pessoalmente, que o caminho para o novo, para a inovação, para a transformação, se encontra nas margens, na periferia, no que está oculto, negado, no que é, enfim, basta olhar a história, não? No que é vilipendiado, que parece silenciado, não? Formas alternativas, insurgentes, contracoloniais, não? De masculinidade, de gênero, não? De corpo, que existem. Então, eu falei há pouco sobre o mundo que o mundo que o homem branco criou. Mas esse mundo criado nunca foi... Quer dizer, esse projeto de dominação colonial nunca foi completamente realizado. Não? Persistem muitas formas, muitos espaços de liberdade, de invenção, contra-coloniais, contra-hegemônicas. Existe o quilombo, ou 1000 quilombos, no Brasil e em muitos lugares. Né? Quilombos urbanos e rurais. Quilombos que são espaços de liberdade e de reconexão com outras tradições, outras matrizes culturais e políticas que escapam dessa normatividade toda. Então, olhar para o que foi negado, subjugado ou silenciado, olhar para as margens, para as fronteiras, eu acredito nos daria
pistas de como seria possível reconstituir um mundo novo que recuse o patriarcado e que aposte na invenção de novas narrativas e posições para o gênero, a sexualidade e o desejo. Eu, muito pessoalmente, cheio de otimismo, ontem vejo uma nova aurora para a negritude e para o mundo tal qual conhecemos. Um mundo no qual, como nos ensina Beatriz Nascimento, precisamos esquecer no corpo o cativeiro, inclusive o cativeiro do gênero. Então, nesse sentido, inventar um novo mundo, tal qual está no poema do poeta estadunidense Dennis Smith. Um mundo em que, cito, nossos corpos esqueçam o que os divide, até que suas mãos sejam minhas mãos, e seu sangue seja meu sangue, e seu nome seja meu nome, e o dele, e o dele, e o dele. Obrigado, gente. Uhul! Ai, que aula! Obrigado, Osmundo. A sua fala repercute muito nas reflexões que temos feito enquanto movimento de mulheres negras também, né? As questões de gênero e dessa construção de gênero que a gente herda, né, desse sistema patriarcal. E aí, meninas, algumas perguntas foram feitas, né? O que é que vocês trazem aí? Tem algumas perguntas que mandaram no chat. Eu também tenho algumas perguntas para fazer. Eu acho que é um debate. Pronto. Aí a gente começa com a do chat que mandaram. Sim, Se sim. tiver também mais perguntas, vão mandando, por favor. Aproveitem. Pronto, aí. Que mandaram. Sim, sim. Se tiver também. Aí então vou pegar do chat e depois já vou mandar aqui a primeira. Deixei aqui na ordem. Alguém aqui perguntando sobre colocar o link do artigo. Vou colocá-lo? É uma pergunta de Mata Rosa Queiroz. Sendo homens negros um grupo tão diverso, por favor, destaque as similaridades, identidades ou o que os une. Um bloco ou um por uma? Talvez seja melhor um bloco 3, não? Pronto. Aí tem também a de professora Denise. Uma pergunta também aqui, professora. Marta também fez outra pergunta. Ao se conceber como um ato sujeito, ato político, sujeito político, como você falou, pode resultar em mais comprometimento dos homens no desmonte das práticas machistas, racistas? A minha pergunta também está um pouco relacionada a isso. E Thaís também, que perguntou, a masculinidade negra precisa se afirmar em oposição à branca ou pode se desenvolver de maneira própria? Alguma pergunta? A gente termina esse bloco e depois eu também faço algumas perguntas. Quem tiver mais, podem estar mandando, que aí a gente já faz um outro bloco. Pode ser assim? Já obrigado. Bom, isso é bem interessante, não, na verdade. Eu sou daqueles que acredita que a diversidade e a multiplicidade é um fator na verdade, é um fator positivo, não? De articulação, para não dizer talvez de união. Por exemplo, eu recentemente estava trabalhando num artigo, num texto, também como aqui hoje, revisitando coisas do passado, e muito assim também em torno, a partir de um relatório
feito por um grupo de ativistas nos anos 80 chamado Adé Dudu, de homens negros homossexuais. Participou o Hamilton Vieira e outros sujeitos, não? E outros ativistas. E eles contavam no relatório que eles chegavam, por exemplo, e o experiência que Denise também certamente vai ecoar aqui, nos debates do movimento negro, e diziam, porque preciso também incorporar a questão sexual. E diziam, não, mas isso vai dividir o movimento. Eu não acho que diversidade divide. Eu acho que agrega, na verdade. Porque negar o reconhecimento de uma experiência, de um tipo de específico de opressão, de violência a homossexuais negros ou a mulheres negras, afasta esses sujeitos do movimento. Não? Silencia esses sujeitos. Cria uma falsa ideia de unidade que é meramente a extensão de um sujeito ou de um ator que, que promove a hegemonia, mas não quer assumir que faz isso. Não? Que diz, eu falo em nome do movimento negro. Quando fala em nome de si, na verdade. Não? Então, quer dizer, acho que um primeiro aspecto é esse. Eu acho que eu vejo hoje em dia no cenário político contemporâneo, do mundo negro contemporâneo, muita preocupação com essa multiplicidade de coletivos, de grupos, de identidade, de sujeitos, de agendas, de ideologias. Eu acho que isso, muito pessoalmente, isso tudo é parte de um processo histórico de autoconhecimento, de autorrepresentação, de conquista de novos espaços, novas linguagens, novos direitos, que ninguém nem sabia que existiam, não? E que agora existem. Eu tenho o direito de ser chamado pelo nome através do qual eu me reconheço, não? E não o nome que aparece no meu RG, que eu recebi na infância, por exemplo. Não? Então esse é um direito, vamos dizer assim, novo, que foi conquistado. Isso é bom. Isso significa mais liberdade, significa, digamos assim, mais combatentes no exército da libertação, né? E não menos combatentes. Isso é um aspecto. Mas acho que não é exatamente isso que Marta quis dizer, não? Bom, é claro que, quer dizer, a rigor, quer dizer, cada um de nós tem uma trajetória muito singular, muito específica. Somos indivíduos, não? Em grande medida. A rigor, diferenças regionais, de classe, de sexualidade, ideológicas, o que seja, quer dizer, produzem ou provocam variações ou modulações de identidade. A questão é como construir uma linguagem comum de articulação. Não? Porque eu sou Osmundo, eu falei de Vinícius, deve ter outro menino que tem outra trajetória, outro perfil, e outro meu pai, outros tantos. Não? É possível que a gente construa um lugar, um espaço, uma linguagem capaz de articular a nossa demanda por um mundo melhor. O problema, na verdade, Marta, é qual é essa demanda, não? Porque, vejam, as mulheres negras também são bem diferentes, não? Entre si, é claro. Tem muitas trajetórias diferentes, especificidades. Entretanto, é possível construir uma agenda comum, uma marcha de 1 milhão de mulheres, não? Porque é uma pauta, há categorias, não, que são importantes para o movimento, que foram construídas historicamente por meio do diálogo, da reflexão crítica, da interlocução, para fora das organizações, para fora das instituições, nas comunidades. Isso produz um espaço possível de encontro. Então não significa, o que eu quero dizer com isso? Que o desafio é como fazer, e isso é um desafio que me persegue há 20 anos, eu estava lá no Rio, não? Como fazer com que, sei lá, jovens evangélicos negros, não? Homens negros trans, intelectuais negros, heterossexuais, homens de meia idade, possam conversar juntos, não? E vejam, meus caros e caras, essa é uma tarefa não exclusiva, mas que, em certo sentido, quer dizer, é muito importante. Quer dizer, e para a qual é preciso que a gente produza instrumentos para isso. Não? Então, Marta, a resposta não está pronta. Essa resposta de como conciliar a diversidade com algo em comum é algo que tem que ser construído, não está dado. Não? Porque, veja, é bem o que eu disse. E uma coisa eu ser, sei lá, um policial negro da Polícia Militar da Bahia, não? E viver o meu dia a dia, minha experiência, e ser tratado por uma madame
na Pituba e, ao mesmo tempo, sei lá, tratar com violência um rapaz em, sei lá, no Cabula, não? Então, eu, digamos assim, eu opero nesse nível da experiência prática, digamos assim. Outra coisa é eu traduzir a minha experiência num programa capaz de se comunicar com outros homens negros. Não? E essa é a nossa tarefa. Não é subsumir as diferenças, mas é criar, eu diria, uma linguagem comum. Acho que isso tem a ver com a segunda resposta, né? Um pouco como eu tentei dizer. Quer dizer, a pergunta, veja bem, Fanon perguntou, quer dizer, o que quer o homem negro? Não é verdade. E a resposta é chocante, mas muito... Fanon diz, em linhas gerais, o homem negro quer ser branco. Quer ser o homem negro, quer ser um homem branco. E o desejo, não, é um aspecto, obviamente, fundamental na formação do sujeito. Não? O que eu quero dizer com isso? Não há, na minha visão, caminho possível para a emancipação social sem uma reflexão crítica sobre o sujeito, não? Na verdade. Sobre quem nós somos e o que queremos. Os homens negros querem uma sociedade igualitária? Os homens negros querem uma sociedade onde as mulheres tenham, como é que se diz na linguagem vernácula, tenham voz de comando em casa? Não? Os homens negros reconhecem que as mulheres têm direito a dizer não ou não reconhecem? Não. E veja bem, eu não estou pressupondo aqui, mas são perguntas que temos que fazer. Não? E por isso também, pessoal, é que a própria ideia de homem é que deve ser objeto de reflexão. Não? Porque, veja bem, ser homem não é igual a ser mulher. O conteúdo do conceito não é simétrico. Não? Claro, na tradição ocidental, obviamente. Não? Ser mulher, em alguns sentidos, é ser um sujeito ao qual lhe falta algo. Não? Na psicanálise, o pênis, principalmente, é claro. Não? Então, a definição da ciência burguesa psicanalítica da mulher é esse ser faltante. Não? E a neurose da mulher tem a ver com isso. Não? A mulher lhe falta coragem, a mulher lhe falta capacidade de liderança, um monte de bobagens, não? Que se produzem. Então, ser homem e ser mulher não são conceitos equivalentes. Como não é igual ser branco e ser negro, não? É claro. Não dá para a gente pintar as pessoas ou as situações de uma cor ou de outra e as coisas permanecerem tal qual elas são. Não? Porque ser negro arrasta uma história, carrega uma história, ser branco carrega outra história. Não? Assim como ser homem, eu diria ser mulher. Então, quer dizer, e por que eu digo isso? Porque a masculinidade negra, ao menos a partir da minha posição, para cumprir a sua promessa mais bonita, deve ser uma bomba de autodestruição, digamos assim. Não? Deve caminhar para uma reconstrução de si integral, na verdade. E vejam bem, e a partir da própria experiência do homem negro, é claro. E não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Sobre homens negros e brancos, acho que eu já respondi um pouco. Qualquer identidade sempre é relacional. É claro. Qualquer identidade sempre é relacional. Não? Quer dizer, de novo, se a gente pensar que se eu sair agora em Salvador, for até ali a Piedade e dizer, vou escolher aqui uma pessoa negra, não? De que maneira eu defino que ela é negra, né? Qualquer forma de fazer isso depende de uma comparação, de uma relação. Tem a pele assim, o assado, o cabelo assim, o assado, a roupa assim, o assado, a história assim, o assado. Não dá para definir negritude sem branquidade e vice-versa. Isso vale também, e o que é mais potente, para a branquidade. Não pode haver branquidade sem negritude. Os privilégios e prerrogativas do homem branco, históricos e filosóficos, dependem desse outro que é o negro. Não? O branco é tudo aquilo que o branco tem, tudo aquilo que o negro não tem. Não? Beleza, inteligência, civilização, não? E assim por diante.
fossem outros os elementos envolvidos, teremos outra configuração, outra cena, outra história. Mas a história que temos é essa. A história da expansão colonial europeia, da escravidão de africanos nas Américas, do colonialismo, da plantation escravocrata. Essa é a história que temos. Essa é a história que produziu os frutos que nós experimentamos hoje em dia. Osmundo, você estava falando, e eu aqui refletindo também, né, viajando na sua reflexão, lembrei de um texto de Luísa, onde ela fala do movimento do feminismo negro e de que o movimento feminista hegemônico branco, dentro do movimento feminista hegemônico branco, as mulheres negras não encontraram resposta para suas pautas, né? E no movimento negro hegemonicamente machista, as mulheres negras também não encontraram espaço para as questões de mulher, de gênero, né? Nenhum desses dois movimentos. Então, foi preciso romper com os dois movimentos e se ver enquanto mulher negra a partir de um certo lugar que estamos, né, na base da pirâmide, e desse lugar ela fala que também é um ponto de vista interessante para as mulheres negras, porque desse lugar ela consegue olhar diversas formas de opressão, né, e ao mesmo tempo se fortalecer, porque ela se vê enquanto atravessada por essas diversas formas de opressão, e ela pode, a partir desse lugar, desenvolver esse ponto de vista feminista negro, né? Porque é necessário lutar também contra todas essas formas de opressão, não só raça, não só gênero, mas também todas que atravessam, né, interseccionam a mulher negra nessa avenida de identidades. Então, eu penso, não sei o que é que você acha, que talvez a nível de movimento negro, me parece que os homens negros não avançaram nessa discussão, né, para romper com as formas de opressão que eles vivenciam. Eles não aprofundaram esse ponto de vista que poderíamos chamar ponto de vista do homem negro, né? Qual é, como você questiona, né, essa identidade, qual é o ponto de vista do homem negro diante de todas as formas de opressão que ele vivencia, que ele experiencia, né? Eu acho que o homem negro ainda deseja ser branco, na maioria das vezes, né? E ele deseja ter o tênis Nike, ele deseja ter a casa, ele deseja ter aquela mulher loira, ele deseja, né, todas esses símbolos de poder do patriarcado, do capitalismo, né, e, consequentemente, da branquitude, né? Queria te ouvir também sobre isso. Rapidinho, a minha pergunta é um pouquinho parecida também com a da professora Denise. Eu ia entrar um pouquinho nesse gancho. Se quiser responder primeiro e depois eu faço a minha, que é um pouco parecida. Eu já faço logo. Faça logo. Pronto. Bloco. Eu iria... Quando você tinha falado sobre a questão do homem negro, aí você citou Caetano Veloso também. Quando eu penso muito em masculinidade negra, eu acho que o pessoal também já deve estar cansado, que eu sempre falo isso, mas eu miro muito no Mano Brown. Tudo assim que eu consegui aprender assim sobre a questão da masculinidade foi através dos Racionais e principalmente do Mano Brown. Eu acho que ele eu cito ele sempre como o maior exemplo para mim. E dentro disso, assim, ele fala várias questões, né? Tem a questão também, tanto social, ele não fala muito das questões afetivas com outra mulher. Ele fala também da questão do abandono de amigos,
da questão da pobreza, miséria, ele fala outras coisas. E hoje em dia eu vejo também que não mudou muito, assim, no sentido dos homens negros. Então, eu queria, hoje em dia a gente vê, assim, principalmente as relações afetivas, socioafetiva do homem negro. Eles conseguem, no sentido de ter amizade com homens negros e tal, mas eu acredito que para as mulheres negras, apesar que no movimento feminista negro, a gente acaba muito abordando sobre a questão da masculinidade negra, do homem negro, mas eu não vejo muito isso na questão do homem negro falando sobre as mulheres negras. Eu queria entender como hoje em dia existe essa correlação com as mulheres negras e o que é que ainda precisa avançar. Precisa avançar muita coisa, mas o que entende hoje em dia, assim, de algo mais visível para a gente, que a gente pode estar avançando na relação do homem negro com a mulher negra. Eu acho que já estão bastante robustas as perguntas. Se eu posso responder? Vou começar, acho que pelo final. Interessante. Obrigado, Leslie e Denise, mais uma vez. Né? Primeiro, assim, Leslie, interessante. Eu falei no começo que o que me incomodou na mudança do título do artigo foi que o título novo, que a editora da revista deu, dava a entender que eu ia oferecer alguma resposta a uma pergunta clara, assim, direta. Não? Nada mais distante do modo como eu vejo, eu imagino o meu trabalho como pesquisador, na verdade. Não acho que, não sei se tem algum aluno meu assistindo, um aluno assistindo, mas sabe que na sala de aula também eu faço um monte de perguntas, mas dou muito poucas respostas. É maravilhoso o que você quer entender. E acho que isso é o mais importante, não? Talvez mais até do que achar uma resposta clara, final, definitiva, não? Porque as respostas vão sendo construídas no processo, não? Então eu acho que assim, tanto em termos gerais, há muito que se fazer em termos de pesquisa, de interrogação crítica sobre esse campo, como também do ponto de vista assim mais, digamos assim, mais local, do seu ponto de vista, eu acho que você pode construir caminhos para aprofundar essa pergunta, para dialogar com os homens negros e aprender por meio, eu diria, desse encontro. Isso pode dizer que eu não vou oferecer uma resposta ou algo como uma fórmula que acho que não é, entendo que não é o caso, não, na verdade. Não. Também não quero, pessoal, obviamente, produzir aqui nenhuma nova estigmatização com relação aos homens negros. Ou seja, enfatizar que são, enfim, machistas empedernidos, ou falocratas empedernidos, ou que sejam mais machistas do que os homens brancos, não? Porque, na verdade, a gente já vê os indicadores de violência contra a mulher, que são distribuídos de modo muito democrático, não? Entre as classes sociais, homens brancos, negros, pobres, ricos, esses todos podem se engajam em violência de gênero, como a gente sabe. Não é prerrogativa do homem negro, obviamente, ser patriarcal, algo assim. Às vezes até o contrário, eu diria, em alguns contextos. Entretanto, e acho que você também articulou com a questão de Denise, o modo como o discurso, a voz de homens negros aparece nas artes, no debate público e mesmo no ativismo, que hoje em dia aparece mais do que no passado, não? É um pouco como Mano Brown, não? Como muitos atores. Quer dizer, o que pega para os rapazes negros? O que eles incomoda? O que eles aflige? Basta fazer, Leslie, como você fez, escutar o hip hop ou o pagode para entender isso. Não? Aflige homens negros a violência policial, aflige os homens negros a pobreza, a dificuldade de conseguir cumprir o papel de provedor, aflige os homens negros uma ameaça à sua masculinidade. Não? Então, esse é um ponto muito sensível, porque, Denise, você foi muito feliz. A história que você contou sobre, digamos assim, o desenvolvimento do movimento de mulheres negras não pode ser repetida para homens negros, porque o contexto é outro, não é claro?
As mulheres não dominam o ativismo negro, ou o parlamento, ou o Estado. Não. Então não tem sentido que homens negros queiram disputar com mulheres e queiram ser ouvidos, como vocês brigaram para ser o passado. Não. Homens negros já falam demais, eu diria até, não, em muitos contextos. Não. Já ocupam espaço de poder em muitos contextos. Muito mais do que mulheres negras. Não. Então, é o que eu dizia, não dá para apenas para trocar o sinal, inverter. A trajetória política de mulheres negras, não pode ser a mesma trajetória dos homens negros, tem que ser outra coisa. E essa outra coisa é que é complicada. Porque o que parece, escutando o hip hop, escutando intelectuais negros do presente, homens negros estão dispostos a enfrentar a opressão racial, como ela aparece para homens negros, a violência, a despossessão, etc., mas não estão dispostos a avaliar a própria identidade. Não. A própria posição de poder ou de gênero. Não. Isso inversamente, não? Porque em muitos contextos, historicamente, nos Estados Unidos, no Brasil, em muitos lugares, não, uma das principais demandas, exatamente do modo que eu disse, uma das principais reivindicações de homens negros é que eles sejam tratados como homens, não? E não como outra coisa. Todo mundo conhece aquelas imagens da greve dos Correios nos Estados Unidos, não? Na época dos direitos civis. Aquela fila de homens com uma cartinha dizendo assim, I am a man, eu sou um homem. Não? E vejam, eu vou repetir, porque ser homem faz coincidir ser um indivíduo do sexo masculino, da espécie Homo sapiens, mas também ser homem é ser humano, não? É ser plenamente humano. Então, homens negros querem ser homens. Ouvimos muitas vezes que o problema do racismo é que, que emascula os homens negros. Faz deles menos homens. Então a solução para muitos parece ser mais patriarcado. Não? Mais investimento na posição do provedor, do pai de família, não? Ou daquele que é corajoso, não? Que é capaz de enfrentar a violência, a morte. Ou seja, mais o mesmo, quer dizer, o mesmo discurso que construiu o mundo em que vivemos. Para alguns parece que a questão é pintar de preto os patriarcas brancos e aí vamos ficar em paz. Então, enfim, eu acho que... E veja bem, talvez isso nunca ocorra, não? Talvez não, quer dizer, talvez não haja como, porque homens e mulheres não são iguais, não. Para mulheres tem um significado questionar o sistema sexo-gênero, não? Claro, porque o sistema oprime as mulheres, mas para os homens não faz sentido fazer isso, porque o sistema nos favorece em grande medida. A minha posição crítica, eu acho que hoje em dia bastante minoritária, não? Mas porque o meu horizonte é um horizonte, quer dizer, que busca visualizar um outro mundo possível. Uma mudança da sociedade mais ampla, mais radical, na verdade. E não apenas tomar o meu lugar no bondinho não, da masculinidade, o meu assento no ônibus da masculinidade, não, na verdade. Mas inventar outro meio de transporte, eu diria. E aí, Leslie, estamos satisfeitas, caminhando para o final. Eu quero agradecer, né? Não sei se já temos a lista de frequência no grupo. Já coloquei já, tá nos comentários. Gente, assinem quem está participando aí para o certificado também. E também colocou aqui o artigo Qual é a identidade do homem negro. Aí colocou o link. Tem também um comentário que fizeram, o texto O Desejo da Nação sobre o Bom Crioulo fala disso, que o senhor abordou. Mandaram esse comentário aqui, muito bom. E também que não apareceu o link da lista no grupo. Deixa eu mandar de novo. Bom, eu queria agradecer a presença aqui, né, nessa aula de hoje.
de todas as pessoas, particularmente de Lindete Souza de Jesus, da professora Marta Rosa, professora Cíntia Nogueira, da colega do projeto também, né? Patrícia, de Renata Argolo, também, colegas. Quem mais? Renata, Josiane Santos, Melina Bonfim, Reidan, enfim. Muito obrigada pela presença. Josi! Josi Azevedo entrou agora, mulher. Estava fazendo o quê? Mas está gravada, viu? A aula, se você quiser, você pode rever através do YouTube. Assistiu, né? Beleza. Agradecer aos Mundo, sem dúvida, um diálogo potente que faz a gente ficar mexida, desejo de poder ter tempo na vida para estudar tanta coisa, que é uma armadilha também, a gente se envolve com movimentos e a gente quer dar conta não dar conta de nada, mas se envolve em algumas coisas, né? E aí, o movimento de mulheres, do qual eu faço parte, são muitas perninhas, como você falou, né? Uma diversidade enorme de mulheres, né? Mulheres de terreiro, mulheres lésbicas, mulheres de comunidades tradicionais, mulheres daqui da universidade, mulheres de outros países, enfim, mulheres indígenas, outras posições de mulheres feministas em vários segmentos que a gente termina encontrando por aí. E isso eu acho que tem feito com que a gente também não prestasse muita atenção aos homens, né? Nós, mulheres, que temos essa militância no campo de gênero e no campo do feminismo. Mas, com esse projeto, a gente também foi provocada, sabe, Osmundo, pelas estudantes da UFRB, né, de um modo geral, nas oficinas que fizemos. Cadê os homens? Por que os homens não participam? Professora, vamos fazer alguma coisa com os homens, chamar os meninos, né? Porque não é que estivesse fechado, mas os meninos, eles acho que se sentem também um pouco assustados, um pouco arredios. É um projeto que se fala combate à misoginia, ao feminicídio, os meninos não se sentem seguros, não se sentem acolhidos para entrar nessas discussões. Quando vão, ficam calados, introspectivos, né, Leslie? Eu discordo um pouquinho. Eu acho que acolhido, eles são até demais. Inclusive, como eu até tinha falado, dentro do nosso movimento, a gente fala das questões do homem negro, mas a gente não vê o homem negro com as mesmas questões para as mulheres. É claro que tem, como o Osmundo falou, essa questão. Eu não quero falar esse nome de privilégio, eu não queria falar isso. Mas eu acho que a pauta de gênero deveria ser de todos, não só das mulheres. Eu acho que os homens ainda não entendeu muito bem. Eu não sei se entendeu, também não faz questão. Mas eu acho que deveria. É que nem a pauta racista, deveria ser de todos, não só dos negros. Mas, pessoal, me confirme se foi. Aí eu vou estar mandando. Eu mandei mais 3 vezes a lista de presença. Quem está aqui nos comentários, Darley, Darley que fez oficina com a gente. Eu acho que é Darley. Eu queria aproveitar até para, como fiz isso antes, para saudar o pessoal que está assistindo na TV FRB, no YouTube, Cíntia, estou vendo aqui, Renata, Darley, enfim. E eu acho que Vinícius também estava aqui, ele comentou mais cedo. E Darley, Vinícius, outros pesquisadores do nosso grupo, eles têm desenvolvido um jeito para abordar esses temas, que é um jeito, assim, essa linguagem que eu falava, não? Que é uma linguagem que não é assim, exterior, que não é uma linguagem imposta à experiência ao universo simbólico dos rapazes negros, mas que
que faz parte do horizonte cultural, mas que oferece também meios de reflexão crítica, não? Então, acho que, enfim, quero até parabenizar até a participação deles com vocês aí. Foi Vinícius, né, isso, Darley e Samara, né? Sim, Samara. Essa galera Exato, muito sabe que bom. faz, Uhum. E a forma como eles trabalham é uma forma muito afetuosa, né? Muito, assim, lúdica. E as coisas vão se revelando, né? O pessoal vai relaxando e falando. Exatamente. É muito legal a metodologia que eles trabalham. Pena que a gente não tem mais tanto tempo assim, o projeto já está acabando e a gente gostaria de aprofundar mais, mas o projeto acaba em dezembro, então a gente só tem pouco tempo para finalizar, e agora que a gente chegou nessa parte, né? Mas é isso, a gente vai continuar buscando, né, outras formas. Maravilha. Então, quero agradecer. Não conseguiu colocar a lista ainda, né? A Zara vai colocar a lista agora. Eu já coloquei. Eu também coloquei, mas Pessoal, não aparece. vocês Agora apareceu. não tá aparecendo, né? Agora apareceu. Agora Ah, Tá aí Pessoal, então, no chat, obrigado. pessoal. A lista de Foi um frequência. prazer. Foi um prazer, tá bom, gente? Preciso. eu queria Prazer agradecer foi também a todos que assistiram, ao senhor por ter participado. Eu achei um diálogo muito Senhor. importante. Inclusive, gente, vai estar gravado aqui. Quem quiser assistir mais tarde. Eu sempre, às vezes, dou uma olhada nessas palestras que a gente faz, que eu acho que às vezes tem uma coisa que a gente não pega, uma coisa ou outra que a gente não pega. E eu achei, principalmente as referências, né? As referências teóricas que mandaram aqui, muito interessante. E queria agradecer ao senhor pela participação. Eu que agradeço, pessoal. Tchau, tchau. Foi um prazer, hein? Nos vemos. A oração. E parabéns a vocês. Nos vem. tchau. Tá aí, fala alguma coisa aí, Thay. Eu gostei bastante da apresentação. E como ele mesmo falou, né? Ele não responde as perguntas, ele faz, mas e realmente eu fiquei com várias perguntas aqui para pesquisar depois, para me fazer também essas perguntas para entender sobre vários assuntos. E como o Leslie falou, várias referências também. Bem interessante, né? A gente vê que a gente tem que buscar mesmo. E aí, valeu, viu? A presença de vocês. Tchau, gente. Até a próxima. Assinem a lista. Tchau, tchau.